perde mais uma partida como mandante a equipe do Bahia. O que é que tá acontecendo? Perdeu a primeira, desandou? Que é isso? O time do Bahia precisa colocar a cabeça no lugar para se manter aí na cabeça do Campeonato Brasileiro. Mais uma partida que o Bahia faz que não consegue o resultado como mandante, e isso foi preocupante por alguns motivos que eu vou falar aqui ao longo do nosso vídeo. Sou Bruno Moura, esse é o canal Nordeste em Campo, onde a gente fala aqui sobre todos os times do Nordeste. E também nossos vídeos são reproduzidos no canal Espaço da Bola, onde a gente coloca lá nas nossas lives e nós debatemos diretamente com você, torcedor, sobre o futebol nordestino. Então segue a gente lá também, aqui no Nordeste em Campo, e dá o like no nosso vídeo para dar uma forcinha para o nosso trabalho. Então vamos lá. Com essa derrota, o time do Bahia se mantém aí com 30 pontos. Pode ser ultrapassado ainda por adversários diretos. O Cruzeiro joga, o Fortaleza joga, e o Bahia pode cair algumas posições aí no Campeonato Brasileiro, mas também o Bahia perde a oportunidade de ultrapassar o São Paulo e entrar no G4 de vez, e também pode ver os seus rivais diretos ali pelas primeiras posições do campeonato darem uma disparada. O Botafogo venceu, vai para 39 pontos, o Palmeiras está com 36, o Flamengo ainda joga, tem 34, pode subir para 37, né? Então, o Flamengo, na verdade, tem 17 jogos, né? O Palmeiras e o Botafogo 18, mas o Bahia também tem 18. Então, o Flamengo tem um jogo a menos em relação ao Bahia. Então, o time do Flamengo pode ainda, em tese, se afastar mais ainda da equipe do Bahia. E isso é preocupante, porque o time do Bahia, no jogo de hoje, ele quis dominar a partida, mas no primeiro tempo, o time do Bahia não conseguiu. A gente viu um time do Corinthians muito mais inteligente dentro de campo, um time muito mais bem posicionado, e um time do Bahia que tentava ser o time mais incisivo, tentava ser o dominante, tentava conter a equipe do Corinthians, mas a organização que o time do Corinthians conseguiu colocar dentro de campo foi melhor, tanto ofensivamente quanto defensivamente. O Bahia não conseguia criar chances claras de gol e se atrapalhava na saída de bola. O time do Corinthians às vezes conseguia roubar a bola no campo de ataque, e saiu o gol do Corinthians exatamente em um momento em que o Bahia se atrapalha com a bola no pé e dá o contra-ataque para a equipe do Corinthians. Rapidamente o time dos caras, como estava bem posicionado e a defesa do Bahia estava bastante atrapalhada, realmente, sai um contra-ataque e sai o gol do Corinthians. Então sai o primeiro gol, sai 1-0, e o segundo tempo da equipe do Bahia foi um ataque contra a defesa. O Corinthians não queria jogar. O Corinthians estava muito confortável na partida com esse 1-0. O Corinthians estava bem no jogo. O Bahia criou algumas oportunidades de gol. Teve bola na trave, teve chance clara no segundo tempo, né? Mas que o time do Corinthians estava muito bem satisfeito com o que estava acontecendo no jogo, né? Um lance ou outro pontual, mas não era um massacre da equipe do Bahia que fizesse o Corinthians se preocupar ou se desesperar dentro do campo, né? O Corinthians esteve sempre muito bem consciente dentro da partida e soube eliminar as ameaças que o Bahia tentava oferecer para a equipe do Corinthians. Nisso tudo também, eu acho que o Rogério errou em alguns momentos, né? No segundo tempo ali, principalmente, a gente teve um time do Bahia que tinha de um lado aberto o lateral direito Santiago Arias, e do outro lado tava uma indecisão sobre Jean Lucas ou Tassiano abertos lá pelo lado esquerdo. E tendo o Luciano Juba jogando lá mais defensivo, né? Sendo que aberto estava um dos atacantes. Nesse caso, o ideal seria colocar um jogador da posição. Talvez até, não é da posição, mas o Cauli poderia jogar ali do lado esquerdo, sendo o cara que receberia uma bola com espaço para progredir, tentar um drible, tentar uma jogada individual, que é a característica do Cauli. Mas Jean Lucas e Tassiano não são as características dele jogar abertos, como um ala, como um ponta, como alguém que vai tentar quebrar as linhas e criar uma oportunidade ofensiva. O Cauli tem mais essa característica. O Jean Lucas é mais o cara do meio ali, né, para distribuir a jogada para o jogo. E o Tassiano é o cara que tem se destacado por estar dentro da área, participando das jogadas de gol. Então, tirar ele da área é algo
muito pouco eficaz. Então, nesse momento, eu acho que o Rogério Ceni ele pecou, porque ele também mexeu errado na equipe. Ele teve um time ali que não estava sabendo se comportar bem com o que o jogo propunha para ele. Um Corinthians bem recuado, bem defensivo. O Bahia deveria colocar jogadores dentro da área, né? Então, centralizar Everaldo e Tassiano lá dentro e colocar dois alas que realmente soubessem fazer esses cruzamentos, buscando aí seus jogadores, tentar algumas triangulações aí, né, na entrada da área para achar esses jogadores em posição de fazer cruzamento. Então, acho que o Bahia deveria ter focado nisso. E até em um momento atuou contra essa situação, um Corinthians muito recuado. Então, claro que você tem muita possibilidade de jogar a bola na área. E a bola aérea também é uma arma muito boa para os times que não conseguem, com a bola no pé, com a bola no chão, criar espaços dentro da defesa do adversário. Então, o Bahia deveria ter explorado um pouco mais isso. A tirada do Cuesta, talvez pelo cartão amarelo que ele já tinha, mas eu acho que não foi uma decisão correta, porque tira o Cuesta, coloca um jogador ali de velocidade, de armação, tentando criar um pouco mais ali, mas o jogo estava muito congestionado. Acho que o ideal era manter uma zaga alta para que em momentos de escanteio, falta nas laterais do campo, você encher de gente alta lá dentro da área para tentar uma bola aérea. Isso poderia ter sido uma arma que o Bahia, eu acho que não soube aproveitar também. Então, assim, nisso tudo que eu falei, acho que o principal foi a eficácia, claro, da equipe do Corinthians de saber acabar com as armas que o Bahia tinha, mas que eu acho que é uma grande decepção esse resultado, porque a gente sabe que tecnicamente o time do Bahia tem muito mais qualidade do que o time do Corinthians. Tem apresentado isso nesse ano. Então talvez esse jogo tenha sido um ponto em que a própria comissão técnica não soube lidar com uma situação adversa, que era uma equipe muito recuada, muito bem protegida, muito bem postada, e que o Bahia não soube reagir a isso. Não soube se adaptar ao estilo de jogo que o adversário propôs. Então, acho que isso daí também precisa a comissão técnica se adaptar, aprender, evoluir, né? E o time do Bahia é qualificado, tem time para ganhar do Corinthians, obviamente, mas no jogo de hoje, no duelo individual, perdeu. E não soube reagir bem, né? Então, tem todo esse ponto aí. Mas o Bahia não pode também deixar se abater, tem que aprender com isso. Nas últimas rodadas o Bahia tem caído de rendimento, isso também precisa ser ligado o alerta. O Bahia nos últimos 5 jogos tem 3 derrotas e apenas 2 vitórias, 2 triunfos, perdão, mas que o time do Bahia vem caindo na tabela exatamente por essa queda de rendimento. E esse jogo aí não poderia ter perdido. Bahia é um time de G4, pô. Se tivesse empatado hoje, estava dentro do G4, mesmo que provisoriamente, jogando contra um time que estava na zona de rebaixamento e que, se tivesse o Bahia vencido a partida, triunfado no jogo de hoje, teria mantido o Corinthians dentro da zona de rebaixamento. É claro que esse resultado faz com que o Corinthians saia da zona e empurre o Vitória lá para a zona do rebaixamento, né? Então, será que teve um pensamento como esse? Creio que não. Eu acho que não, né? Porque o Bahia tem suas próprias aspirações no campeonato e está muito mais preocupado com elas, com as suas próprias aspirações no campeonato, do que em prejudicar o seu adversário direto, o seu rival direto estadual, que é o Vitória. Então, acho que o Bahia está muito mais preocupado consigo mesmo do que com o seu rival. Então, acho que toda a torcida sai bastante frustrada do jogo de hoje, mas que tem esses pontos aí. O Bahia precisa evoluir, sim, se quiser se manter aí no topo, né? É um campeonato que exige exatamente um altíssimo nível de rendimento durante toda a competição, e se o Bahia quiser se manter no topo, precisa manter essa pegada, tá? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscreve aqui no canal, dá o like aqui. Vai lá também no Espaço da Bola para acompanhar nossas lives. E muito obrigado por estarem acompanhando. Valeu, gente. Grande abraço e uma boa noite.